Tá, não pode fazer barulho que eu vou Aí, gravar. pronto. Pronto, agora a gente já está gravando. Então, Ale, muito obrigado por você estar dispondo do seu precioso tempo para mim aqui, juntamente também para os meus seguidores, né, para as minhas amigas, mães, professores, que a partir de um tema, né, a partir da minha vida, da minha dor, foi algo que eu fui postando, né, naturalmente nas minhas redes sociais e gerou dúvidas, gerou alguns interesses. Então, quero super te agradecer a sua disposição em estar aqui nos ajudando, né, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência aí. Ah, é sempre um E eu fiz uma prazer, né? Tá aqui. enquete. Eu agradeço. Obrigada mesmo. E eu fiz uma enquete no Facebook e sim geraram várias dúvidas, várias perguntas de mães, de professores. E aí eu tentei fazer um questionário meio ping-pong para tentar viabilizar o tempo todo, né? E, e é isso, assim, com muitas Vamos dúvidas com lá. relação ao TDAH. Vamos lá. Vamos tirar essas dúvidas aí, né? Esse tema Então, já é um tema que gera muitas dúvidas normalmente, né? Mesmo para quem estuda sobre isso. Então, vamos lá, tirar essas dúvidas. ó, a maior dúvida, assim, é que o pessoal começou já perguntando, mas, Kátia, o que é TDAH? É uma genética? É biológico? A gente nasce com isso? Tá, então vamos lá. Só para quem ainda não me conhece, né? Meu nominho tá aparecendo aí embaixo, junto com o da Kátia, mas eu já tenho uma estrada aí junto com o TDAH e eu já atendi, né, mais de 600 mães que têm os filhos com esse transtorno e normalmente a mãe, né, de uma criança com TDAH, ou a mãe ou o pai também tem, e a gente já vai responder isso logo nessa primeira pergunta. Então, isso me gerou uma experiência muito grande, né, com relação ao TDAH. Mas vamos lá. Ele é um transtorno genético, sim, então nasce com a criança. E muitas vezes ele é hereditário, né? Vem do pai, vem da mãe. Só que ele tanto nasce com a criança, quanto ele também está embutido ali na parte biológica, né? Tanto que ele é chamado de um transtorno neurobiológico. Então, só para vocês entenderem, existe uma. Lá no DNA, né? No nosso DNA está descrito tudo que a gente pode vir a desenvolver nessa vida. E o TDAH também, está lá escrito, ó, pode desenvolver o TDAH. Então, isso nasceu com a criança e a gente já vai, né, falar o que é o TDAH, mas de fato não é essa genética que determina o aparecimento dos sintomas, né? A genética ela só diz pra gente o que pode vir a acontecer. De fato, é o nosso estilo de vida, é o ambiente que a gente vive, que a gente oferece para a criança que vai predispor ela, né, a desenvolver esses sintomas ou não. E você viveu isso aí na sua casa, né? A mudança Nossa, desse ambiente. a mudança do ambiente foi crucial, muito mesmo. E tanto que foi, assim, para sempre, TDAH não é bicho-papão na minha vida hoje mais, graças a Deus. E tem uma outra pergunta também, Ale, quando e como conseguimos detectar, né? No meu caso, eu percebi isso no meu filho, aliás, nos dois, né? Observando um checklist, mas até então eu não sabia. Vamos lá. Os sintomas principais que a gente observa, e a gente pode observar na criança desde muito novinha, né? Embora a gente não possa chegar num diagnóstico puro de TDAH, antes dos 7 anos de idade, a gente já começa a observar algumas coisas. São basicamente dois sintomas que nós temos: a desatenção e a hiperatividade. Então, se você percebe que o seu filho ele é distraído demais, né? Assim, além do que você julga aí normal, então você pergunta alguma coisa para ele, ou você pede para ele buscar alguma coisa, ele não consegue entender o que você fala, não consegue prestar atenção no que você fala, ou ele até consegue captar, mas ele vai, né, fazer o que você pediu, no meio do caminho ele esquece, e ele se distrai com outra coisa, e assim vai. E normalmente a gente percebe muito, né, essa questão da desatenção na escola também.
Então, a criança, ela acaba não conseguindo prestar atenção na aula, ela se distrai com muita facilidade, né? Então, ela também não consegue absorver o conteúdo, acaba tendo uma dificuldade ali no aprendizado. Essa seria a parte da desatenção, né? Se você percebe, e normalmente a gente percebe desde 2, 3 aninhos aí. A desatenção ela é um pouco mais difícil de detectar. Agora, a hiperatividade, ela é bem fácil da gente suspeitar, né? Que é aquela criança super levada, que não para quieta, que importuna todo mundo, e que fala alto, e que não para de falar, né? Muitas vezes a gente não consegue nem conversar com a criança, porque ela engata ali, né? E vai, não para de falar mais. Ela não consegue ficar sentada, ela corre o tempo todo. Então, normalmente, uma criança que chama muito mais a atenção da gente, né? E aí a gente consegue perceber, então, esse sintoma mais rápido. Por isso que quando tem só a questão da desatenção, o diagnóstico tende a vir um pouco mais tarde. Quando tem as duas coisas, ou só a hiperatividade, logo a gente chega aí num diagnóstico. E em casa mesmo a mãe consegue, né, perceber isso, e aí começa, né, essa busca pelo diagnóstico. Esse lance do barulho é algo muito que realmente a gente já começa a dar uma pontuada diferente, né? Porque foi algo que me começou a gerar uma certa intenção de entender quem era o meu filho, o que estava acontecendo, porque às vezes ele estava tão pertinho de mim e ele falava assim, estrondosamente alto, né? Ainda de vez em quando eu faço esse controle, baixinho, a mamãe tá perto, mas foi um dos primeiros starts que me deu assim, nossa, esse menino fala muito alto. E uma coisa também que gerou bastante dúvida, assim, isso é só em crianças ou em adultos também, Ale? Tá. Ele nasce com a criança, né? Então é claro que a gente vai começar a observar esses sintomas na infância. Só que se a gente não resolve, né? Se a gente não consegue ajudar essa criança a conter tanto a desatenção quanto a hiperatividade, ela vai levar para o resto da vida, né? Enquanto você não controlar esses sintomas, ela vai levando. E tanto que tem gente que acaba descobrindo só quando adulto. E aí, depois de adulto, já teve vários prejuízos na vida, né? Já perdeu o emprego porque não conseguia fazer as coisas direito no emprego, foi mandado embora. Com certeza é uma criança que teve um histórico escolar de notas baixas, né? Ou até tem notas altas, porque as crianças que têm o TDAH, normalmente elas são inteligentes, né? E quando a criança ela tem só a hiperatividade, às vezes ela não tem dificuldade de se concentrar, ela aprende, ela faz tudo muito rápido e começa a importunar os colegas na sala de aula. Então, às vezes tem notas altas, mas tem sempre muita reclamação, né, dos professores. Só que quando a pessoa que é diagnosticada quando adulto, ela olha para trás, ela consegue entender, fala, poxa, a vida inteira eu tive esse negócio, na verdade, né? Só que às vezes os sintomas não são tão exacerbados e acabou que ela foi lidando com isso, né, ao longo da vida dela. Mas a gente percebe, principalmente quando chega na vida adulta sem um diagnóstico, que traz aí já uma baixa autoestima, né? Porque a pessoa começa a desacreditar um pouco dela. Fala, poxa, por que tudo para mim é tão difícil? Por que eu não consigo fazer as coisas? Eu começo, eu não termino. Tudo que eu faço parece que eu não faço direito. Né? As pessoas não conseguem enxergar o valor do meu trabalho. Então tem uma série de prejuízos que isso vai trazendo aí ao longo da vida. Por isso que é importante, né? Sim, a gente buscar o diagnóstico. Mas mais importante, né, que a gente buscar o diagnóstico é a gente entender que a gente pode ajudar os nossos filhos, principalmente quando criança, a vencer, né, todos esses sintomas, todas essas dificuldades que eles têm, independente de qualquer coisa, independente do diagnóstico, independente do que está por trás, né? Acho que esse é um ponto bem importante aí. Eu tenho uma pessoa que falou assim para mim, eu acho que eu devo ter TDAH, porque eu só vivia na vassourada, né? Mas essa pessoa tem 50 anos hoje, e com certeza, né? Porque eu acho que por falta do conhecimento, né, dos nossos pais, né? Enfim. Mas graças a Deus que hoje a gente já está conseguindo maximizar essas informações, né? E poder ajudar os pequeninos hoje no futuro adulto deles. Sim. Na verdade, a questão do TDAH ela tem sido bastante divulgada, né? Eu fico feliz com isso. Nós temos até um dia internacional do TDAH,
Mas Sério? ainda é muito pouco conhecido que existe uma solução, né? Por isso que eu fico sempre feliz, né? Quando alguém chama para falar sobre o TDAH, é uma oportunidade que a gente tem de divulgar, né? Que realmente tem solução, e a Kátia sabe muito bem disso, né? Enfim, pode até fazer lives sozinha aí, explicando como que funciona, porque já sabe fazer, né? Dois, Conseguiu eliminar boa parte já dos sintomas dos seus filhos. E, e a gente vê essa questão do adulto também com as mães que chegam na comunidade, né? Muitas mães têm e elas não sabem, elas descobrem quando começam a estudar, né? Essa questão por causa do filho e acabam se identificando também, enfim, em todos esses sintomas aí, prejuízos. E uma coisa legal, isso que você falou, Ale, a parte de alimentação também, ela pode ajudar ou curar? Tá. A gente nunca pode falar em cura, né? Porque para a gente curar, é só Deus que cura, né? Para a gente curar, a gente Verdade. teria que curar lá o DNA, e a gente não tem como fazer isso. Mas a gente tem como controlar, sim, esses sintomas e fazer eles desaparecerem a tal ponto que a pessoa acha que não tem o TDAH. E um dos pilares fundamentais é a questão da alimentação, né? Claro que você também trabalhar o emocional é importante, mas a questão da alimentação, ela vai fazer uma regulação da parte biológica da pessoa, né? Porque o TDAH, ele nasce de um fundo autoimune. Então, existe uma inflamação acontecendo ali no corpo dessa pessoa, porque ela come muitas coisas que fazem mal para ela, né? Não só os alimentos que a gente já sabe que são, né, porcarias, como doces, balas, fast food, isso tudo a gente já tem uma consciência hoje em dia que não é saudável, que não é tão bom, mas uma E consciência também independente pequena, desse né? protocolo, né? Para todo mundo faz mal, né? Para todo mundo faz mal, só que as pessoas elas têm uma certa consciência, porque se realmente tivesse consciência do mal que faz, ninguém comia, né? Então as pessoas ainda comem muito. Tem um McDonald's perto de casa e toda sexta-feira, gente, eu tenho que fazer outro caminho para conseguir chegar em casa, porque a fila é tão grande que trava toda a rua. Então, assim, as pessoas ainda consomem muito, né, esse tipo de alimento, e não tem tanta consciência. Mas existe uma consciência, né? Só que no caso do TDAH, não é só essas comidas que a gente já sabe que faz mal. Existem outros alimentos que também podem prejudicar. Por isso, como você falou, a gente tem todo um protocolo, né, alimentar para seguir. Que, a princípio, né, parece um bicho-papão também, mas a gente sabe que não é, dá para colocar em prática, né? E quando os benefícios vêm, aí essa dificuldade acaba se tornando em motivação, né, para a gente continuar seguindo esse protocolo. Sim, verdade. E eu tive uma pergunta assim, a professora me perguntou assim, quem você acha que sofre mais, os pais ou os filhos? Eu já de pronto modo eu respondi que é os dois, né? Porque eu penso que é os dois, você concorda? Eu concordo. A gente, bom, eu também sou mãe, né? E a gente, quando vê o nosso Sim. filho sofrendo, a gente também sofre junto, claro. Mas eu arrisco dizer que quem mais sofre ainda é a criança. Porque a criança ela não sabe o que está acontecendo com ela, né? A gente, como adulto, principalmente quando a gente sabe do problema e a gente tem condições de ajudar essa criança, a gente entende e a gente está no controle. A criança não. A criança ela espera esse controle dos pais. Ela espera olhar para o pai e para a mãe e que o pai e a mãe consigam resolver os problemas dela, né? Agora, quando nem o pai e a mãe conseguem resolver, porque muitas vezes não sabe mesmo o caminho, e infelizmente os tratamentos, né, convencionalmente propostos eles não funcionam na maioria dos casos e trazem ainda problemas, né, a longo prazo, a gente acaba desamparando, né, essa criança. E ela acaba, então, eu acho que a criança sofre mais, porque ela sofre sem saber, e ela não tem o controle da situação, né? E ela olha para o pai e para a mãe e fala, não, meu pai e minha mãe também não estão conseguindo me ajudar, então ela começa a se sentir diminuída. Ela acha que ela não consegue mesmo, que tem alguma coisa de errado com ela, que essas coisas não são para ela, que ela não consegue aprender, que ninguém gosta dela, né? Então, quais frases o seu filho falava, né? De repente, quem está assistindo a gente aqui
Uma maneira de você identificar os prejuízos, né, já no seu filho, é observar quais frases ele fala. Eu já ouvi muitas crianças falando, inclusive, eu sou um peso para minha mãe, eu sou o problema, né? Então, assim, crianças até com tendências já suicidas, porque se sentem realmente um peso, né, para o pai e para a mãe. Tudo por conta de uma falta de compreensão, né, do problema. Uhum. Então, basicamente, a gente pode até caracterizar que a consciência, né, precisa vir inicialmente dos pais, né, porque eles são dependentes, né, não tem como eles se autodescobrir isso sozinhos, né? Sim, sim, é extremamente importante que os pais eles conheçam o filho. E parece tão bobo a gente falar isso, só que na correria do dia a dia, principalmente quem mora em cidade grande como a gente, né? Às vezes a gente se deixa consumir pela rotina. E você acha que tá tudo bem deixar um celular lá na mão do seu filho para distrair ele enquanto você não pode dar atenção para ele. E a coisa não é bem por aí, né, gente? Quando a gente é mãe, quando a gente é pai, é nossa responsabilidade olhar para o nosso filho. E olhar não só de rabo de olho, né, ou de passagem, assim, não. É sentar, é observar, compreender, conversar com ele, entender quais são as dificuldades que ele tem, entender as coisas que ele gosta, né? Porque além do TDAH, existe a personalidade do seu filho. E isso pouco é falado, né? Uma criança que tem outros transtornos associados também, eu vejo muito isso acontecer. Diagnósticos vindos aí erradamente, e que, na verdade, o que está falando mais alto ali é a própria personalidade da criança, que é uma personalidade mais difícil, e que os pais não estão sabendo levar, né? Então, não existem só doenças, né? Existem pessoas. E, na verdade, eu falo que quanto mais diagnósticos a gente tem, a gente acabou com tantos diagnósticos se afastando cada vez mais dos nossos filhos e conseguindo ajudar cada vez menos eles. Antes, quando não tinha nenhum diagnóstico de nada, né? E também não tinha celular para distrair a nossa vida, a gente tinha essa proximidade maior, né? E os pais olhavam mais para os filhos e conseguiam ajudar eles a superarem as dificuldades que eles tinham, cada um na sua maneira, né? Cada um do seu modo, alguns na vassourada, como você falou no início, mas conseguia, né? Conseguia. Sim. E hoje a gente acha que, poxa, tudo precisa de um diagnóstico e que o diagnóstico vai resolver a nossa vida, e na verdade não, né? Resolveu a sua vida quando você teve o diagnóstico? O relacionamento ainda é o centro da solução de muitas coisas, né, Lê? Sim, sim. Por isso que é tão importante a gente ter esse olhar, né? E por isso que uma das primeiras coisas que a gente trabalha é essa conexão, né? Essa conexão, de novo, restabelecer essa conexão entre o pai, a mãe e a criança, que normalmente, depois dos 7 anos aí, essa conexão meio que se perde, né? Por falta dessa observação, desse carinho, e talvez não. Gente, sem julgamentos aqui, tá? Eu também sou mãe, Kátia também é mãe, e a gente sabe que a rotina da mãe, principalmente, ela é muitas vezes muito pesada. Só que não precisa ser pesado, né? Não precisa e não deveria ser, na verdade. A gente deveria curtir muito mais todos os papéis que a gente desempenha na nossa vida como mãe, como esposa, como profissional, como filha também, né? Com muito mais prazer, com muito mais leveza. A gente leva, às vezes, as coisas tudo muito a ferro e fogo e acaba dedicando muito tempo para coisas que talvez não são tão importantes assim, né? As pessoas são importantes, são as coisas mais importantes que a gente pode levar aí da nossa vida. Concordo, isso mesmo, Alê. E assim, eu percebi através dos meus filhos, né, que assim, eles são extremamente inteligentes, né? E aí, também teve essa dúvida, uma pessoa me perguntou na minha caixinha de perguntas, Kátia, então, quem tem TDAH pode ser milionário, pode ter várias profissões, é multipotencial.
E aí, tipo, eu já respondi que sim, né? Porque os caras, eles são muito inteligentes, as meninas, todo mundo nesse perfil, assim, é algo, assim, surreal. Não é que eu tô querendo puxar sardinha, né? Você concorda? Concordo, e não só concordo, como existem pesquisas de estatísticas com relação a isso, né? Normalmente, a criança que tem o TDAH, ela tem um QI mais elevado do que a média. Aquele coeficiente de inteligência, né? Que a gente faz uma série de exercícios lá com a criança para medir esse coeficiente. Normalmente, quando a gente vai fazer uma bateria de exames para diagnosticar o TDAH, os médicos pedem, né, também essa medição do QI, mas, gente, essa bateria de exames, ela é, na verdade, para descartar outros problemas, né? Porque o TDAH em si, o diagnóstico é puramente clínico, o médico vai avaliar os sintomas e pronto. E ele vai decidir ali se sim ou se não. Mas elas são normalmente mais inteligentes. A não ser que tenha, né, alguma coisa associada, como uma dislexia, um DPAC, né, que é um transtorno no processamento auditivo, que a criança tem uma certa dificuldade de compreender as coisas que ela escuta, né? No caso do DPAC, é essencial aí o acompanhamento do fono também, para conseguir resolver, mas exceto esses casos que existe algum outro diagnóstico associado, né? Alguma outra comorbidade, como a gente chama, que traz esse prejuízo cognitivo, normalmente elas são muito mais inteligentes. E nós temos vários casos, né? Nós temos vários casos de pessoas que conseguiram sucesso. É que, gente, a grande maioria das pessoas de sucesso a gente não conhece, porque elas não são exatamente famosas, mas às vezes é um dono de uma empresa que deu super certo, Sim. ou então uma pessoa que conseguiu chegar num alto cargo lá dentro da empresa dele, né? Porque é uma pessoa extremamente competente. A gente tende a conhecer só quem é famoso, né? Mas a gente tem alguns famosos, inclusive. Esses dias mesmo eu fiz uma live falando do Fiuk, né? Que é o filho do Fábio Júnior. Ele tem o TDAH diagnosticado desde pequena. Tati Werneck tem TDAH diagnosticado desde pequena, né? Então, assim, nós temos vários casos aí, na verdade, só você buscar na internet, você vai achar vários. Então, não significa que isso vai atrapalhar você de ter sucesso, né? Muito pelo contrário. Se a gente conseguir ajudar, ensinar essa criança a vencer esses obstáculos que ela tem, e principalmente trabalhar a autoestima dela, porque ninguém vence na vida tendo baixa autoestima, né, gente? Ninguém. Então, acho que esse é um ponto fundamental e é um dos principais pontos que são abatidos no TDAH. A criança com TDAH, ela acaba desenvolvendo, né, essa baixa autoestima por conta de tudo que a gente já falou aqui, mas quando a gente trabalha isso na criança, então, certamente ela vai conseguir, sim, ser uma pessoa de sucesso, se ela acreditar nela, né, e se ela ver que os pais acreditam nela também. Sim. E também, depois, assim, tudo isso alinhado, né? São pessoas extremamente felizes, alto astral, ao contrário do que se pensam, né? Ah, e tal, não. São extremamente felizes, né? Sim, com Eu falo pelos certeza. meus filhos, assim, né? Eles são, a vibe deles é lá em cima. Sim, às vezes muito mais do que a nossa, né? Com certeza, muito mais. Isso E mesmo. assim, tem também o lance que necessariamente quem tem TDAH é magrinho. Não, a parte estrutura corporal não tem nada a ver, né? Não, isso não é uma regra, né? Não é Normalmente, a regra. criança que ela tem o TDAH, a grande maioria, a gente entende que tem uma alimentação inadequada, né? Só que uma alimentação inadequada, a criança ela pode ser tanto muito magrinha quanto muito gordinha. Às vezes é uma criança que ela come muito pãozinho, muito doce, muito bolo, e ela acaba sendo gordinha. Só que a gente sabe também, e o próprio Ministério da Saúde entende hoje, e inclusive isso já se tornou caso de saúde pública, a fome oculta. Já ouviu falar de fome oculta? De desnutrição oculta. São pessoas aparentemente saudáveis, ou além, né, do saudável, são gordinhas, mas que estão desnutridas, na verdade, que passam fome. Fome nutricional. Come muita porcaria, mas nutrientes mesmo, vitaminas, minerais, aminoácidos, que precisa para nutrir as células, né, fazer as células funcionarem aí da maneira que precisam, elas são carentes, né, de nutrientes.
Então, isso só é detectado em exames de sangue, né, principalmente, onde a gente vai fazer a medição lá de todas as vitaminas e das hemácias, etc. Então, se você percebe, como que a gente percebe muitas vezes que a criança sofre, né, com a desnutrição oculta? É uma criança que se cansa muito facilmente, que ela tem dificuldade para pensar, ela não quer pensar, porque pensar requer bastante energia, né? Então ela fala sempre que tá difícil, que não quer, e esse é um dos sintomas de diagnóstico, inclusive, do próprio TDAH, mas nem todo TDAH sofre, tá? Com a desnutrição ou a fome oculta. Mas pode acontecer muitas vezes. Então não tem exatamente uma relação, não. Pode ser normal, pode ser magrinho, pode ser gordinho, TDAH acontece em todo mundo. Então, o importante realmente é a avaliação médica, né? A parte da bateria, dos exames, enfim, né? É o principal caminho, né? Sempre quando a mãe suspeita, né? Se você suspeita que seu filho tenha o TDAH, é importante sim buscar um médico, né? Procura o pediatra em primeiro lugar, ele vai te dar um norte se realmente você deve buscar o diagnóstico ou não. E aí você vai para o para o neuropediatra, e ele vai pedir alguns exames, só para entender, como eu falei, os exames é para descartar, né, outros problemas e para entender como que está essa quantidade dessas vitaminas, minerais e etc. E a partir daí ele vai somar, né, mais alguns profissionais ali para conseguir chegar num diagnóstico. Só vou dar um alerta, né, aqui, que eu vejo acontecer muito aí com as mães, principalmente das crianças que têm o TDAH e de mães que entram na comunidade, né, que são as mães que eu conheço. A grande maioria, quando inicia essa busca do diagnóstico, ela acaba sendo uma busca tão intensa, né, e às vezes a gente se pega indo no médico toda semana, levando a criança toda semana num médico diferente, e até a Kátia pode compartilhar a experiência dela, e não me lembro exatamente como foi essa parte, mas às vezes a gente se vê tão envolvida nessa rotina que a gente acaba esquecendo a real motivação que nos levou a isso, que é ajudar o seu filho, né? Então você pode ajudar o seu filho, independente se você já conseguiu um diagnóstico ou não. Pode ser que você nem chegue nesse diagnóstico, né? Mas se lembra da criança que está aí do seu lado, ajuda ela a superar qualquer dificuldade que ela tenha, até mesmo a dificuldade de concentração, né? Se você parar e observar, entender o que ela gosta, a maneira como ela aprende, a maneira como ela presta mais atenção nas coisas, você vai conseguir criar estratégias para ajudar ela a superar isso e ajudar ela a se conhecer também. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Bem importante. E porque também a gente vai desmitificando aquela coisa de ficar. Tem casos que a gente sabe lá na nossa comunidade de mães que ainda estão com medicação, e de uma certa forma isso também é exaustivo, né? No sentido tanto financeiro quanto mental mesmo nosso, em estar, né, preocupado com medicação. E hoje a gente saber que tem formas de eliminar essa necessidade, né, com a parte da alimentação, né, a parte dos suplementos, né, que a gente conhece, a parte de suplementação muito importante, que ajudou bastante o meu filho e o meu mais velho também, né. Eu queria te perguntar a relação que a gente está falando, né, não tem cura, né, você já explicou no comecinho, mas tem o tratamento. Que é o que eu fiz, que eu faço, né? Eu sei que eu vou seguir isso para a vida, inclusive para mim e os meus filhos, né? Qual é o tratamento ali recomendável? Tá, a gente sempre vai precisar atacar, né, esse TDAH em duas frentes. Atacar, né? Atacar, né? E a própria uma guerra inicial, né? Isso, é uma guerra, gente. Mas a própria medicina tem consciência disso, que a gente precisa atacar em duas frentes. A parte emocional e a parte biológica, né? Porque o emocional ele é extremamente importante, como a gente já falou, de toda essa questão da baixa, né, autoestima da criança, e dentro dessa parte emocional está a questão da motivação também, que a gente sabe que é prejudicada no TDAH, não só por conta da baixa autoestima, não, é uma questão biológica também. Então é extremamente importante a gente trabalhar o emocional, mas a gente também precisa atacar a parte biológica. Só que o tratamento convencional faz isso de uma maneira muito incompleta, né? Então, normalmente o médico fala para o seu filho fazer terapia, só que não ensina a mãe
a lidar com a criança dentro de casa. E não Foi o que funciona. aconteceu comigo. É. Você levava o seu filho no terapeuta, psicólogo, enfim? Eu comecei com um psicólogo, na verdade, né? Um psicólogo. E tinha um Foi. progresso visível? Como que era isso? De 0 a 10% é 20%, assim. Tá, uns 20%. De 0 a 10, uns 2, né? Então, é normalmente isso que acontece. A gente vê, claro que existe um progresso, né? E eu já fiz isso também, já atendi criança no consultório, a gente vê um progresso. Só que a gente vê um progresso que não é duradouro. Então, a gente acaba não tendo um efeito positivo a longo prazo. Por quê? Porque a mãe não está sabendo dar continuidade desse tratamento lá dentro da casa dela. Então, não funciona, né, gente? A criança, ela vai seguir muito mais o exemplo do pai e da mãe do que do terapeuta que ela acabou de conhecer. Então, a gente precisa também aprender, o pai e a mãe precisam aprender a fazer o que a gente chama de intervenção comportamental. Você saber como agir com o seu filho diante de cada situação de dificuldade dele, diante de uma birra, diante de uma explosão que ele tenha, que às vezes nem é uma birra, mas ele não está sabendo controlar aquela raiva ou aquela tristeza que ele tem, diante daquela preguiça na hora do estudo, diante daquela preguiça na hora de levantar da cama, ou você manda tomar banho e não vai tomar banho, você manda sair do banho e não sai do banho. Todos esses momentos de dificuldade, você como mãe precisa ter o seu próprio equilíbrio emocional, porque sem isso também a gente não consegue, né? E saber o que fazer ali em cada momento. E para a gente corrigir a parte fisiológica, né? Essa falha biológica que acontece aí dentro do corpo, em vez da medicação, que a gente sabe que traz inúmeros prejuízos aí para a criança a longo prazo, a gente atacar pela alimentação. E pouco é ensinado nas faculdades, inclusive, sobre alimentação, até na própria faculdade de nutrição, gente. Então, assim, não sei em que momento da nossa vida se perdeu isso, né? Mas acredite, né? Que a alimentação, Deus fez os alimentos, né? Então, assim, eu creio que se Deus fez, é porque a cura está ali, né? Embora eu já expliquei que a gente não pode falar em exatamente cura, mas a solução está ali. A solução está na natureza. Tudo que a gente precisa, toda a solução para todas as doenças que a gente tem, está na alimentação, né? Nos chás, enfim. Então, vai na alimentação saudável, embora a gente não tenha como explicar aqui, né, o protocolo, o mais saudável que você conseguir dar para o seu filho, você sabe que você vai estar mais perto aí do caminho certo para ele. E aí, a gente atacando essas duas frentes, a gente consegue, de fato, combater os sintomas. Sim, ai, que legal. Bom, e tudo que vem da terra é abençoado, né? Eu super acredito. Ale, é isso. Nossa, super clareou, assim, eu acredito que a galera conseguiu dar uma desenhada, e eu sei que depois disso viram muitas outras dúvidas, e eu super te agradeço, assim, por você dispor desse tempinho aqui para mim, junto para o meu pessoal, e é só gratidão na minha casa, na minha vida, com os meus filhos. Agora o meu esposo também está entrando com a parte do protocolo alimentar, está vendo diferença, independente de não ter, né, o quadro, e assim, para a vida mesmo, né? O grupo, a comunidade, a gente compartilha ali várias coisas, várias mães, né? E a gente se ajuda muito, é surreal isso. Essa questão do apoio é bem importante a gente falar também, porque muitas vezes a mãe da criança que tem o TDAH, independente se ela tem o diagnóstico ou não, e até acho que antes, né, dela ter esse diagnóstico, isso é ainda mais difícil, porque as pessoas olham para você e elas te julgam, né? Elas julgam que você não sabe educar seu filho, que você tá batendo pouco nele, que precisa mesmo de umas palmadas, porque ele é muito levado. O problema sou eu, né? Exatamente. A culpa sempre é da mãe, né, gente? Só que as pessoas elas só vão olhar sempre o lado ruim. Se você está fazendo um bom trabalho, ninguém vai vir e vai elogiar você e te culpar, né, por isso. Mas se você não está fazendo um bom trabalho, as pessoas sempre vão vir com 1000 pedras na mão. E, gente, não é porque elas querem, de repente, o mal seu, não. Muitas vezes esse julgamento, ele vem da própria família.
né? E porque as pessoas te amam, na verdade. Elas veem que tem alguma coisa errada, elas querem ajudar, mas elas não sabem ajudar. Então elas criticam, né? Achando que isso vai conseguir abrir os seus olhos. Mas a mãe, né, de uma criança com TDAH, ela já sabe o problema que ela tem. Ninguém precisa falar isso para ela, né? Na verdade, ela sabe. Só que talvez você que está aí assistindo a gente, você não sabe como resolver, né? E essa falta de apoio muitas vezes acaba abalando o nosso emocional. Então eu tenho algo muito sério para te dizer aqui. Não se deixe, né, abalar, não se deixe abater por qualquer crítica que você receba. O controle está nas suas mãos, né? A Kátia está aqui para ajudar você. Não sei por qual canal, né, que de repente você está assistindo aqui a gente, mas entre em contato com a Kátia, ela vai conseguir te dar melhores explicações aí também sobre como você aprender essa intervenção comportamental, essa intervenção alimentar, né, que a gente chama também, e o apoio. Não espere vir de fora para você ajudar o seu filho, porque possivelmente ele nunca vai vir, né? E se você ficar esperando, de repente passa o tempo que você precisa ajudar o seu filho, e aí lá na frente, né, o estrago já está feito. Então, não espere o apoio vir. Encontre esse apoio aonde você pode ter, né? Então, dentro da nossa comunidade, por exemplo, você pode ter. Aqui, junto com a Kátia, você pode ter. E, certamente, quando você aprender a controlar essa situação toda, aí os apoios virão, né, Kátia? Aí, a hora que a gente não precisa mais, aí o apoio vem. Mas aí a gente abraça, né, essas pessoas, tá tudo certo. Bem isso mesmo, Ale. Então tá, querida, muito obrigada. Vi você que sua agenda hoje está corrida. Quero super te agradecer, tá, pelo seu tempo, a sua disponibilidade e vamos aqui transbordar para o mundo, poder ajudar outras mães, né, outras pessoas que precisam dessa ajuda, né? Exatamente. Eu fico muito feliz sempre, né, de poder compartilhar informações que podem trazer realmente resultado aí, né, para a vida de quem está assistindo. Se você ainda não segue a Kátia, segue, né, já clica no botãozinho que está aparecendo aí embaixo para você de se inscrever no canal, enfim, seguir, curtir e também compartilha, né, compartilha essa live com quem você acredita que pode, né, ser beneficiado aí, seja mãe de TDAH, seja professor, profissional da área, enfim, né? Então é isso. Obrigada pela oportunidade também, Kátia, é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada. Beijo, Ale. Beijos.